Bem-vindos! Estamos aqui mais uma vez no Pode Crer na Bíblia para nossa análise da palavra. Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 38. Sabe, aquela história de Judá e Tamar. Pode parecer um desvio ali na saga de José, mas tem lições muito fortes sobre justiça, sobre responsabilidade e os caminhos de Deus, né? Que nem sempre são óbvios. Vamos juntos explorar o significado dessa passagem, sempre com base na Bíblia. Exatamente. Não é um desvio, não. É uma peça, assim, fundamental. Gênesis 38 mostra muito como Deus age, sabe? Mesmo na confusão das ações humanas, nas nossas falhas. E toca em pontos-chave: aliança, justiça e até a linhagem que vem daí, que é surpreendente. Bom, tudo começa com Judá se afastando, né? Dos irmãos. A Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 38, versículos 1 e 2. E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E Judá viu ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. Qual o impacto dessa decisão dele naquele momento? Se separar e casar com uma cananeia? Olha, era um risco grande. Não só físico, de se afastar da família, mas espiritual mesmo. Significava se distanciar dos padrões da aliança, né? Aquele acordo de Deus com os patriarcas. Havia um risco de assimilação cultural. E dessa união nascem 3 filhos. Os versículos 3 a 5 mencionam Onã e Selá. E ela concebeu e deu à luz um filho e chamou-lhe E tornou a conceber e deu à luz um filho e chamou-lhe Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho e chamou-lhe Selá. Pois é, parece que a vida segue, mas aí entra Tamar na história. Ela casa com o o primogênito, só que Gênesis 38, versículo 7 diz: porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. E isso nos leva à lei do levirato, né? Isso, a lei do levirato. Um costume importante naquela época. Basicamente, o irmão do falecido, se ele não tivesse filhos, tinha que casar com a viúva. Para quê? Para dar continuidade ao nome, à família do irmão, proteger a viúva também. E Judá segue isso, pelo menos inicialmente. Ele fala para o Onã, o segundo filho, lá no versículo 8. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Mas o Onã, ele não cumpre o dever de verdade. O versículo 9 é bem claro. Onã, porém, soube que aquela descendência não seria para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava no chão para não dar descendência a seu irmão. Que atitude, né? E a consequência vem rápido. Versículo 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. A ação dele não foi só, digamos, uma falha social. Foi contra a própria continuidade da linhagem da aliança. Foi sério. Por isso, Deus julgou como mal. E aí Judá fica com medo, né? Pelo Selá, o último filho, ele promete Selá para Tamar, mas não cumpre. O versículo 11 diz que ele manda Tamar de volta para a casa do pai. Fica-te viúva na casa de teu pai até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Só que ele pensava, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Ele adia, né? E o tempo passa, Selá cresce e nada. Exato. E Tamar, percebendo que foi deixada de lado, que seu direito foi negado, ela resolve agir. De um jeito bem inesperado. Pois é, ela se vê numa situação de injustiça, e os versículos 13 a 15 contam como ela planeja. Ela tira as roupas de viúva, se cobre com o véu, se disfarça e se senta num lugar estratégico por onde Judá ia passar, porque ela sabia que ele não tinha cumprido a palavra de dar Selá para ela. Vendo-o ajudar, teve-a por uma prostituta, porque cobrira o seu rosto. Incrível, ele não a reconhece e negocia com ela. Tamar, muito esperta, pede um penhor e ele dá coisas muito pessoais. O versículo 18 fala: o teu selo e o teu lenço e o cajado que tens na mão. E ele entrega, e ela concebe dele. É chocante, né? Mas muitos veem a atitude dela como uma busca desesperada por justiça, usando a própria falha de Judá contra ele, para garantir a descendência que lhe era devida. 3 meses depois, a bomba estoura. Contam para Judá que Tamar está grávida.
E ele, cheio de si, ordena no versículo 24: tirai-a fora e seja queimada. Que hipocrisia, né? Total. Mas aí vem a virada. Quando vão levá-la, ela manda um recado para o sogro, o versículo 25. Do homem de quem são estas coisas concebi. Conhece, peço-te, de quem é este selo, e este lenço, e este cajado. Cheque-mate, né? Nossa. Direto no ponto. E Judá, ele reconhece na hora. O versículo 26 é poderoso. Então Judá os conheceu e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. Uau! Ele admite publicamente. Esse reconhecimento é fundamental. Ele admite a justiça dela em contraste com a negligência e a hipocrisia dele. É um momento de virada para Judá. Um arrependimento ali público. E dessa união tão torta nascem gêmeos, Pérez e Zerá. Os versículos 27 a 30 contam até um detalhe curioso no parto sobre quem nasceu primeiro. Sim, o Pérez, aquele que rompeu a brecha, né? E qual o significado disso tudo? Mostra a soberania de Deus, sabe? Mesmo com erro, engano, injustiça, Deus está no controle, tecendo o plano dele. E o Pérez, ele entra na genealogia de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 3. Isso mostra que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, para cumprir seus propósitos, mesmo pessoas em situações complicadas. Então, olhando para Gênesis 38, a gente vê que não é só uma história de escândalo. É muito mais. Fala de justiça ignorada, de responsabilidade que precisa ser assumida e de como Deus age de formas que a gente nem imagina, né? Usando gente falha. Nos lembra de não julgar só pela aparência. Exatamente. Mostra que a graça e o plano de Deus não dependem da nossa perfeição, graças a Deus, mas da capacidade dele de redimir, de transformar até as situações mais difíceis. Fica aí a reflexão, né? Quantas vezes a gente julga rápido demais e talvez por trás daquela situação complicada tem uma injustiça, ou tem Deus agindo em silêncio para um bem maior. Queremos então encorajar todo mundo a continuar firme na leitura da palavra. Participe com a gente do projeto Reavivados por Sua Palavra. É simples, um capítulo da Bíblia por dia. Gênesis está cheio de histórias assim, ricas demais. Muito obrigado por estar conosco aqui no Pode Crer na Bíblia. Se esse estudo te ajudou, te trouxe uma luz, curta o vídeo, compartilhe com quem você sabe que gosta de estudar a Bíblia e, claro, inscreva-se no canal para não perder nada. Isso mesmo. Sua participação ajuda muito a nossa comunidade de estudo. É isso. Até a próxima, pessoal.